Oi, gente! Falei pro pastor colocar eu primeiro. Não vai ser aula das crianças, vai ser culto com o pastor. Mas hoje eu queria começar fazendo uma experiência com vocês, que o pastor pediu pra gente estar falando, mas ele falou pra mim não ficar contando a história da carochinha. Me ficar enrolando, né? Como eu conto a história para as crianças. Mas tá bom. É um prazer estar aqui com vocês, estar falando com vocês, saudade de todos. Bom, eu vou contar já vou colocar minha experiência. Já tá, espera 2 minutos. Pode ir. Pode começar? Tá bom então. Então aqui, acho que a maioria das pessoas já viram essa experiência, mas é algo muito interessante que colocando na nossa vida é algo que remete ao Senhor, né? Então, imagine que esse prato aqui é o mundo em que nós vivemos, né? E essa água aqui representa as nossas vidas, tá? Nossa, olha só que lindinha, transparente, hein? Mas conforme nós vamos caminhando, né? Tantas coisas do mundo, o mundo representa o orégano, tantas coisas do mundo. Pega lá o negócio do meu que eu esqueci, tá em cima da pia. Isso daqui representa todo o pecado, tá? O pecado que vai... O pecado que vai entrando em nossas vidas conforme nós vamos dando brechas, tá? E damos tantas brechas no dia a dia, às vezes o que nós olhamos, né, na internet, às vezes o que nós falamos, uma mentirinha aqui ou alguma outra coisa aqui. E quando nós percebemos, as nossas vidas estão já cheias de pecado, já está toda suja, né? Suja. E então, né, nós temos aqui o detergente, né, que significa o Senhor Jesus em nossas vidas, né? O detergente significa Jesus, né? E somente com Jesus, só Jesus tem esse poder de realmente limpar as nossas vidas, nos afastar esse pecado que muitas vezes nós insistimos, né? Olha só de chegar perto, né? Jesus limpa tudo. Se nós colocássemos o dedo aqui sem detergente, sem nada, ó, não acontece nada. Ele simplesmente só gruda cada vez mais em nossas vidas, tá vendo? Mas quando nós colocamos o detergente, ele afasta. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês. Jesus é a solução das nossas vidas. Tchau, tchau. Espera aí que eu já tô entrando. Aqui tudo é meio manual, né? Então tá, pera aqui, deixa eu ver se eu acertei. Cadê a Débora para me ajudar aqui em São Paulo? Boa tarde, deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Amém. Me digam aí se o áudio tá bom, se vocês escutaram. Tudo certinho, deixa eu baixar aqui. Amém. Deixa eu baixar aqui. Baixa, não tá baixando. Pronto. Amém, glória a Deus. É importante falar sobre o poder do detergente ou o poder de Cristo, porque tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Então, já cientes da experiência da Maristela, da pastora Maristela, vamos estar orando ao Senhor nesse momento, tá? Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos a Ti, Te agradecemos por essa tarde, por estarmos com os Teus filhos e filhas nesta tarde, Pai. Que a Tua palavra, ela possa encontrar os corações abertos, que possamos falar, ó Pai amado, que haja uma liberdade em nossas vidas para Teu Espírito fluir. Nós oramos e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Zaqueu e o texto fica em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Quem puder anotar aí para mim, por favor. Olha, é importante que vocês se lembrem da experiência do detergente, porque nós vamos usar ela no finalzinho, tá? Então, Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Enquanto vocês acham aí, eu acho o meu aqui. Hoje está friozinho aqui em São Paulo, espero que depois me falam como é que está o clima aí onde vocês estão, né? Amém. Alguém avisa São Paulo aí para os irmãos entrarem, tem muita gente que não entrou ainda. Então vamos lá, Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10, diz assim, ó:
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este homem um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como é que tá o som aí? Tá bom? Vocês estão me ouvindo? A imagem tá boa? Tô achando um pouquinho escura. Deixa eu só melhorar aqui. Vocês estão me enxergando bem? O som tá bom? Aí me fala aí. Então tá. Estão me ouvindo? Cadê aqui? Opa. Está bom? Amém? Então tá. Beleza, ótimo. Primeiramente, a história de Zaqueu é uma história muito conhecida. Não vamos inventar roda aqui. Mas quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era, o próprio texto fala, né? Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, eles eram um tipo de judeu, né? Um grupo de pessoas que também eram judias, e elas eram selecionadas por Roma para trabalhar para Roma. E o que eles faziam? Eles cobravam impostos. Esses impostos, eles eram devolvidos a Roma. Roma estipulava um valor: olha, eu quero X de imposto. E esses homens, então, sabendo que esse valor poderia aumentar, diminuir, ou mesmo poderia ter queda de impostos, então eles podiam ter uma liberdade, eles tinham uma liberdade de cobrar o quanto eles quisessem dos seus conterrâneos, né, dos seus irmãos judeus. E assim era feito. Então, a classe de publicano, a classe de cobradores de impostos, era uma classe muito corrupta. E eles eram vistos como impuros, porque além deles estarem conversando e terem relações e comércio com Roma, eles também se subordinavam e faziam coisas para o interesse do reino, né? Então, do lado de Roma, eles eram pessoas não bem vistas, mas necessárias, né? E do lado de Judá, de Israel, eles eram pessoas impuras, que ninguém deveria ter contato. O fato é que os publicanos só se misturavam e só se conversavam com publicanos, né? Corrupto só falava com um né? Eu lembro de uma vez, conversando com o pastor Martim, ele falava sobre a Porta do Monturo e ele dizia que pelas pessoas que trabalhavam ali, a Porta do Monturo era a Porta do Lixo, né? Pelas pessoas que trabalhavam ali, como elas trabalhavam o tempo todo, o cheiro do lixo pegava sobre elas e havia até um preconceito ali. Então, somente as pessoas que lidavam com aquilo podiam conviver umas com as outras, assim como os publicanos, eles só podiam conviver com eles. Mas é interessante dizer que ele era judeu e que ele era filho de Abraão. O próprio texto fala isso. Então, o texto começa dizendo algo importante. Eu separei algumas palavras para nós estudarmos sobre ela e falarmos sobre essa tarde, né? A primeira palavra fala que Jesus, ele entra em Jericó. O lugar onde Zaqueu estava era Jericó. E o que é Jericó? Qual cidade era essa? A palavra Jericó vem de Eirichó, acho que no grego, Eirichó, que significa lugar de fragrância. Era um lugar que tinha muita abundância de bálsamo, de mel, de cedro, de rosas. Era um lugar de produtos aromáticos, né? É uma cidade que era conhecida pelo seu cheiro. Mas o interessante é que, embora Jericó é o lugar dos aromas, é o lugar dos perfumes, o que se destaca para a vida de Zaqueu não é os perfumes daquele lugar. O que se destaca não é o perfume da cidade, o aroma que aquela cidade tinha, né? E aí, para entender essa química, essa reação química que aconteceu em Zaqueu com Jesus, nós vamos voltar para Lucas, vamos voltar um pouquinho, Lucas capítulo 7, no versículo 37
e 38, depois do 44 a 48. Vamos começar por partes, né? Lucas, capítulo 7, versículo 37 a 38. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés. E voltando-se para a mulher, agora no 44, perdão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, mas esta deste, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Eu fiz questão de separar esse texto sobre o perfume. Jesus ele é perfumado outras vezes, inclusive em Betânia, um pouco antes da Páscoa, mas esse daqui acontece antes dele entrar em Jericó. E não sei se vocês conhecem aquelas abelhinhas que elas se enroscam no cabelo. Até no sábado nós estávamos sendo atacados por ela lá na minha casa, aqui em cima na casa. Então elas são atraídas pelo cheiro de frutas silvestres, pelo cheiro cítrico, né? Então quando você usa um perfume ou quando você usa alguma coisa que tem um pouco amadeirado, um pouco cítrico, elas são envolvidas e são atraídas. Aqui em casa nós temos muito isso. E essas abelhinhas, então, elas são atraídas por esse cheiro e elas ficam ao redor de você tentando descobrir o motivo, a causa disso, né? E por que nós estamos falando de tudo isso num contexto? Primeiro, para nós entendermos que Jesus, ele é irresistível. A presença de Cristo, a presença do Senhor Jesus, ela é irresistível. Aonde ele chega, ele atrai. Atrai a quem? Aos pecadores. Porque são os pecadores que precisam de Cristo. São as pessoas que as pessoas necessitadas, as pessoas que estão entregues às suas vidas, jogadas, largadas, sujas, as pessoas que estão distantes, são elas que precisam de Cristo. As pessoas boas, as pessoas maravilhosas, soberbas, plenas, elas não precisam do Senhor Jesus. Mas os pecadores precisam. Paulo fala: de todos os pecadores eu sou o maior. João fala, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando um pecador está num lugar e a presença de Cristo, Jesus chega naquele lugar, imediatamente ele é atraído, porque a luz que há em Cristo Jesus, ela ilumina e espanta todas as trevas que possam existir na vida de um pecador. Aquela mulher, então, ela era uma pecadora, e a palavra é bem clara em dizer que ela chorava, e quanto mais ela chorava, mais ela queria dizer dos seus pecados, das suas falências, das coisas que ela efetivamente fez, que distanciou o Senhor da vida dela. E ali ela faz com todo o sacrifício, com perfumes caros, perfumando esse Jesus, amando, reconhecendo Ele como autor, como aquele que atrai. Aquilo que eu não tenho eu te ofereço, mas eu quero que aquilo que tu és venha para dentro de mim. Nós podemos comprar perfumes para perfumar, mas se não tivermos Cristo, jamais teremos o teu cheiro. Podemos nos perfumar, podemos nos banhar, podemos nos enriquecer, nos colocar vários utensílios, pendentes para dignificar um pouco essa carne corrupta, mas é Cristo quem realmente faz toda a obra, é Ele quem transforma as nossas vidas. Se isso não houver e não estiver dentro de mim, então nada do que eu fizer é suficiente. E é importante esse contexto de perfume, porque Jesus, na sequência, ele vai para Jericó, uma cidade de perfumes, uma cidade onde em cada esquina talvez poderia ter um boticário, em cada esquina poderia ter alguém que mexesse, que fizesse, manuseasse. A cidade era uma cidade conhecida por isso, mas alguém daquela cidade lembrou-se da fama de Jesus. Alguém se lembrou que Ele era a luz do mundo, que Ele era a luz que iluminava todas as coisas, que Ele era o enviado de Deus, e aquilo que nós carregamos dentro de nossas vidas, que a presença do Senhor, ela é atraída naturalmente para as coisas que são de Deus. Então aqui nós entendemos uma coisa muito clara. Zaqueu um dia foi filho de Abraão.
Zaqueu um dia ele esteve nos caminhos do Senhor. Zaqueu um dia esteve junto com Deus, sendo alimentado, sendo cuidado, sendo limpo, sendo lavado. Era como aquela água branca, transparente. Assim era Zaqueu. Então quando Jesus ele chega em Jericó, o que atrai a Zaqueu não é o cheiro que já havia, não era o mais do mesmo, mas o que atrai a Zaqueu era o cheiro que havia em Cristo. Nós temos que ser atraídos a Cristo, nós temos que estar em volta de Cristo, Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Nós somos as abelhinhas que são atraídas por esse cheiro, nós somos aquelas pessoas que correm atrás do Senhor Jesus. Mas nem todos nós estamos ou temos a oportunidade de sempre estar em volta dele. Algumas pessoas se perderam, e é para essas pessoas nessa tarde que eu quero falar. Para você que está distante, para você que se perdeu, para você que de alguma maneira se envolveu com as coisas desse mundo, se aliançou com Roma, se aliançou com o pecado, se aliançou com as coisas que não agradaram ao Senhor e que te afastaram e que te levaram para longe. É para você que exatamente essa palavra ela se refere. Então, quando Jesus entra, há uma movimentação, as pessoas estão todas ali, é um misto de curiosidade, ao mesmo tempo de saber quem era esse Jesus, mas Zaqueu sabia exatamente o que ele queria, e ele não mediu esforços, ele não poupou nenhum tipo de cuidado, de zelo, de moral, eu sou rico, eu não faço esse tipo de coisa, porque ele queria realmente se encontrar com Jesus. E a prova disso é a palavra que ele usa no versículo 3. Eu coloquei aqui, eu grifei, capítulo 19, 3. E procurava ver quem era Jesus. A palavra procurava vem do grego zeteu. Vou falar um monte de coisa grego aqui hoje, né? Vem da palavra zeteu, que significa procurar a fim de encontrar, procurar, investigar, usar a mente. É importante ter a tradução do grego, porque nós conseguimos entender o que estava acontecendo na cabeça desse homem. Esse homem estava distante dos caminhos do Senhor. Esse homem estava longe dos caminhos de Deus. Ele sabia que ele não tinha salvação. Ele sabia, esse homem, essa mulher, vamos colocar dessa forma, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Ele sabia que ele estava distante dos caminhos do Senhor. Ele sabia que ele estava longe de Deus, longe da sua presença. Mas aquilo que um dia foi a visitação do Senhor na vida dele, aquilo que um dia foi a manifestação da glória de Deus, a revelação de que Jesus é o Filho de Deus, aquilo um dia vem à luz, aquilo ali brilha, aquilo ali começa a incomodar, a trazer dentro daquela vida um incômodo, dizendo, olha, você precisa novamente se reconciliar com Deus, você precisa novamente correr ao altar do Senhor. Então essa química, esse movimento, essa mexida na sua mente significa a palavra zeteu. Ele traz a memória, como Jeremias fala, quero trazer à memória o que me traz a esperança. Ele procura, ele lembra de que ele precisa estar em comunhão com Deus novamente. Esse tempo, muitos filhos e filhas de Deus estão sendo levados a pensar no que viveram um dia com o Senhor. Muitos homens e mulheres que um dia estiveram nos caminhos do Senhor estão sendo levados a pensar se realmente viveram aquilo que o Senhor esperava que eles vivessem. E hoje, Jesus está em Jericó. Hoje, Ele está passeando pelas ruas desse mundo, pelas ruas dessas cidades, tentando fazer com que o seu cheiro seja novamente percebido pelos seus filhos que se encontram perdidos. Como ele fala no final, porque o Filho do Homem, né, como ele diz aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Existem coisas perdidas aí. Existem coisas perdidas por essas ruas, existem coisas perdidas nesta cidade, e nós temos que ser os facilitadores, nós temos que ser as pessoas que façam com que o cheiro de Cristo chegue a cada vez mais próximo dessas pessoas. Nós carregamos esse cheiro hoje. Nós somos as pessoas, nós somos a igreja que precisa carregar esse cheiro para que as pessoas sejam atraídas a Cristo novamente, para que as pessoas sejam levadas a compreender que não é o cheiro de Jericó, não é o cheiro desse mundo, não é o cheiro dessas coisas que nós estamos vendo ao nosso redor, que supre e socorre aquilo que somente Deus pode fazer
pelas nossas vidas. Então Jesus, ele entra em Jericó e aquele homem é naturalmente atraído pelo cheiro de Jesus. Se hoje a sua vida está cheia de Cristo, você tem que atrair pecadores. Você tem que atrair pessoas que estão sedentas de Jesus. Se hoje você está cheio desse perfume de Jesus, que aquela mulher um dia reconheceu e derramou e colocou sobre ele, se esse perfume está dentro de você, então os pecadores têm que correr e dizer: me dá uma palavra de vida, me dá uma palavra de salvação, me dá uma palavra que possa me reconciliar com o Senhor. Pessoas que estão desviadas, pessoas que estão distantes, longe do Senhor, elas precisam correr e saber que você é uma fonte, uma pedra viva, que representa esse Cristo Jesus. Então, Jesus, ele para debaixo de uma figueira brava, só estou relendo a história, né? E fala: olha, Zaqueu, hoje me convém jantar em sua casa. Mais uma vez, eu sempre estou falando isso, eu vou repetir. Nós não temos contrapartida. Nós não temos disposição para o reino. A nossa carne não é disposta às coisas de Deus. Deus que tem a contrapartida inicial. É Ele quem primeiro deu, Ele que entregou o seu primeiro filho, Ele que nos amou primeiro. É sempre iniciativa de Deus. Se eu esperar uma iniciativa da minha carne para me converter, se eu esperar uma iniciativa da minha vida para que haja uma mudança, nunca vai haver. Mas Deus, ele deu o primeiro passo, assim como ele deu o seu filho, assim como ele nos amou primeiro, assim como todas as coisas Deus se antecipa. Aqui nós vemos esse princípio quando Jesus fala: eu vou para a tua casa. Você não me convidou, mas eu vou para a sua casa. Eu quero jantar na sua casa. E aí, a terceira palavra, né? A primeira foi Jericó, a segunda foi procurava e a terceira está no versículo 6, né? E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Aqui nós entendemos todo o processo que eu quero falar sobre como Jesus, ele é irresistível. Quando nós estamos diante desse Deus, o caminho não é fácil até chegar até Ele. Primeiro o Senhor nos encontra jogado, largado no mundo, no pecado, sujo, no lamaçal, nos lava, nos limpa, e por alguma coisa, por alguma circunstância, nós nos desviamos. Às vezes coisas pequenas nos desviam do caminho do Senhor. E esse desvio nos leva para longe, longe ao ponto de nos perdermos. E essa é a quarta palavra que eu quero falar, né? Perder. A palavra aqui significa, no versículo 10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. A palavra perdido vem de apolume, no grego, que é sair inteiramente do caminho, né? Então, nós temos que compreender que muitas pessoas saíram inteiramente do caminho. Se perderam completamente, estão distantes, estão longes. Hoje talvez o inferno banqueteia sobre a vida delas, sapateia sobre a vida delas ou sobre a sua vida. Muitos fizeram acordos, muitos sentaram no colo de Satanás e hoje são baluartes, são brinquedos na mão dele, estão aí jogados, mas o caminho até Jesus pode parecer distante, longe, o pecado pode parecer intransponível, as barreiras e as muralhas podem parecer sem fim, mas quando o Senhor Jesus, ele se aproxima de uma vida que um dia teve o contato com ele, ele é irresistível. E essa presença marcante de Jesus, ela nos alega de tal forma, porque por mais que não haja uma iniciativa da nossa carne, por mais que não haja uma iniciativa da sua carne para com Cristo, Cristo ele faz a primeira parte dizendo: olha, eu te amo e eu estou aqui para transformar todas as coisas em sua vida, para tirar o orégano, para limpar essa água novamente. Eu sou o detergente que quando entra na tua vida, muda e afasta, repele o pecado da sua vida. Então aquele homem estava jubiloso. A salvação dele começa ali. O processo de salvação começa ali. O júbilo, a alegria. Precisa haver alegria em nossas vidas quando estamos na presença do Senhor, quando oramos ao Senhor, quando louvamos ao Senhor, quando cantamos, quando lemos a Bíblia. Precisa haver o júbilo, porque se não há o júbilo, nós ainda estamos presos no aroma, no cheiro de Jericó. Então, quando Jesus aparece naquela casa, ali, vendo ele jantar, talvez a consciência do pecado veio, talvez não,
A consciência do pecado veio. E é nesse ponto que nós percebemos que a salvação é lacrada e certificada, carimbada de uma vez por todas na vida de Zaqueu. Assim como hoje a salvação precisa entrar na sua vida, você que está distante do Senhor, você que se perdeu pelas alianças com esse mundo, que se perdeu nas trevas, que deu lugar àquilo que um dia nunca teria dado. Quando você estiver diante da presença do Senhor Jesus, que seja agora, que seja hoje, que seja nesses dias, entenda que a consciência do pecado precisa vir sobre a tua vida. Ele reconheceu que todo o dinheiro dele podia ser parte de corrupção, de cobiça, do cuidado da vida, do egoísmo, da inveja, das coisas que são naturais à carnalidade desse mundo, à carnalidade do pecado, do erro, da natureza humana, da raça adâmica. Então ele diz, olha, eu abro mão de tudo, eu dou metade da minha herança, e se eu fiz alguma coisa errada, eu restituo 4 vezes mais a todo mundo. Ele decretou a sua própria falência. Ele fez olha, eu zero todo o pacto que eu tenho com esse mundo, eu corto todas as ligações que eu tinha com as trevas. O que me importa agora é estar contigo. O que me importa agora é voltar a ter o teu cheiro, é voltar a saber que eu sou teu filho. E aí nós vemos a palavra mais linda dessa pregação, desse momento, que é Jesus falando, olha, eu sou o detergente da tua vida, Zaqueu. Hoje eu coloco o dedo, eu coloco a minha presença na tua vida e eu espalho para fora, mas não apenas isso. Jesus, ele traz uma palavra para a minha vida e para a tua. Ele diz, o Filho do Homem, ele veio procurar o que estava perdido. Então nós temos que parar, né? Eu não poderia terminar sem dar uma varadinha, né? Nós temos que parar definitivamente de se prender a coisas pessoais nossos, a egoísmos, a sentimentos que são naturais da nossa fragilidade, da nossa limitação. Nós temos que parar de absorver a coisa que tem a ver com a nossa carne, com o nosso sonho, com o projeto, e parar de chorar. E se posicionar de uma vez por todas, porque o próprio Jesus já mostrou qual é o projeto e qual é a meta do seu serviço, é encontrar o que está perdido. Existem Zaqueus nesse lugar, existem Zaqueus em São Paulo, existem Zaqueus na minha casa, Zaqueus na minha família, existem Zaqueus no meu trabalho, existem Zaqueus em todos os lugares do mundo. O que não há são pessoas que têm o aroma de Cristo. O que não há são pessoas que definitivamente desligaram-se completamente de seus projetos pessoais para abraçar a causa irresistível de Cristo. Então, como João fala, né, ele termina dizendo, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1:29. Assim temos que ter essa presença marcante em nossas vidas. Uma missão clara, um objetivo claro dentro de mim, dizendo, realmente, Senhor, eu entendo o teu propósito. Agora eu entendi o que eu estou fazendo na minha casa. Agora eu entendi porque eu tenho orado todas as noites, 24 horas com a igreja. Agora eu entendi porque o Senhor nos levou a uma quarentena. Porque eu preciso entrar numa oficina, tirar o cheiro do mundo e colocar o cheiro de Cristo. Como Jesus disse para Simão, né, lá em Lucas 7, a quem muito amou, também muito perdoou. Se Jesus te perdoou é porque ele te ama, mas ele também ama a Zaqueu, ele ama a José, ele ama a Maria, a João. Existem muitos Zaqueus aí que estão à procura, tentando sentir o cheiro, cadê o rastro daquilo que um dia eu senti. Nós temos que ser essas pessoas. Nós temos que ser essas pessoas que um dia também fizeram o mesmo processo de Zaqueu, que largaram completamente todas as coisas que não agradavam a Jesus. Eu abro mão de tudo aquilo que são minhas riquezas. Não estamos falando de dinheiro aqui, não. Nós estamos falando de riquezas, de valores que são maiores do que o próprio dinheiro dentro de nós, como coisas que são nossas, que têm a ver com nossas vidas. Que o Senhor nos ajude nessa tarde a termos o cheiro de Cristo novamente. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor, nós oramos a Ti, Pai, e lhe pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, temos nos entupido, ó Pai amado, Senhor, nos intoxicado com o cheiro desta vida. Senhor, tantos, ó Pai amado, carregam cheiros e mais cheiros, mas, ó Pai amado, queremos ter um único cheiro, é o Teu, Senhor.
ó Pai amado, Senhor, de alguém que um dia foi pecador, ó Pai amado, que andou, ó Pai amado, nas trevas, mas que a Tua luz brilhou e lavou e nos tirou completamente, Senhor, desse lamaçal. Ajuda-nos, ó Pai amado, Senhor, a nos reconciliar contigo e ajuda-nos, ó Pai amado, a encontrar os aqueus, ó Pai amado, que estão aí perdidos. Senhor, também, ó Pai amado, Senhor, dê força a esses aqueus, ó Pai amado, que nos escuta, para que eles se levantem, ó Pai amado, Senhor. E assim, ó Pai amado, como os aqueu mesmo, ó Pai amado, que eles possam procurar em suas memórias o dia que eles viverem e andaram com o Senhor. Que haja uma reconciliação geral, Senhor, nesse país, de homens e mulheres, ó Pai amado, que precisam voltar aos caminhos do Senhor. Eu oro e clamo, ó Pai amado, pela Tua igreja, pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu vou tentar salvar novamente esse vídeo. Eu não consigo nunca, né? Mas vamos ver se hoje vai dar certo. Mas mesmo que eu não consiga... Pastor Mário, eu sou teu fã, Pastor Mário. 100% malandro. Amém, glória a Deus. Ela vai ficar salva aí na live, mas eu vou tentar salvar ela para colocar no YouTube, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Que possamos realmente ter esse perfume, como diz aqui a Isabel. Amém, glória a Deus. Um grande abraço para vocês, a paz. Até amanhã, paz.